Olá pessoal, tudo bem? Mensagem para hoje, nós vamos fazer a meditação no livro de Mateus, o capítulo 19, e o versículo que nós vamos começar aqui é o versículo 16. Mateus 19, versículo 16. Acompanhe a leitura comigo aí. Vamos lá. Eis que alguém, aqui no caso foi o jovem rico, né? Chegou perto de Jesus e consultou a ele. Mestre, o que eu poderei fazer para ganhar a vida eterna? Ele chega e diz, bom mestre. Presta bastante atenção nessa. Bom mestre. O que eu farei para ganhar a vida eterna? E Jesus então questiona ele e diz assim, olha, por que você está perguntando que eu sou bom? Há somente um que é bom, e este é Deus. Se você quiser entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. E o rapaz lhe respondeu, quais? E Jesus lhe respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem disse, tudo isso eu tenho feito, tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus então disse a ele, se queres ser perfeito, então vai, vende o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. Ao ouvir esta palavra, o jovem afastou-se, pesaroso, triste, né? Pois era dono de muitas riquezas. Ok. Aqui a gente vai trabalhar com uma questão de riqueza e reino dos céus. Primeiro, esse jovem se aproxima de Jesus porque ele queria saber o que ele devia fazer para ser salvo. Ele tinha o entendimento de que toda aquela riqueza que ele tinha e os recursos não eram suficientes. Jesus começa então de forma pedagógica a incitá-lo. Você não conhece os 10 mandamentos? Você não conhece as leis morais? Né? Você não sabe que não pode furtar, não pode roubar, não pode... Ele fala, não, as leis morais eu já sei todas. Mas antes de eu dar seguimento aqui, como eu disse no início, você observou que ele chegou para Jesus e falou, bom mestre, ou bom rabi, porque os judeus, os mestres, né, os que eram teologicamente aptos a ensinar, eram considerados rabi, levava o nome de rabi. Então ele diz, bom rabi. Jesus fala, não, bom é Deus. Mas espera um pouquinho, Deus e Jesus não são a mesma pessoa? Sim, mas ali ele estava exaltando a capacidade intelectual do Jesus homem. Presta atenção. Ele olha para um homem, ele não tem noção que era Jesus, ele não teve essa revelação que era Deus que estava diante dele. Ele via ali um possível profeta ou um mestre, um rabi. Ele fala, nossa, o senhor é bom, né? Quase que adorando, né? Ele falou, não, peraí, você está exaltando a minha capacidade intelectual como homem. Não, bom é Deus. Ou seja, o rapaz, você não está vendo deidade, você não está vendo que eu sou Deus. E essa bondade, essa glória que você está dando, não é ao Jesus menino, né? Ao Jesus Deus. É ao Jesus mestre, ao Jesus terreno. Você não está entendendo. Por isso que ele fala, bom é Deus. Então, já que você não me reconhece como Deus, bom é Yahvé, ou Jeová, ou Elohim, né? Na linguagem deles. Bom é esse. Não, beleza. Aí ele entende. Não, beleza, ele é bom sim. Aí ele pergunta, fala, o senhor é uma pessoa bem entendida, então me explica aí como é que eu faço para herdar a salvação. E Jesus poderia já de cara falar para ele, né? Mas Jesus é pedagógico, ele dá a linha. E o rapaz se entrega, né? Mas você já não cumpre toda a necessidade moral? Sim, eu sou moralista. Eu não furto, não roubo, eu não dou falso testemunho, eu sou um cara moralmente impecável. As pessoas olham para mim, sou corretíssimo. Muito bem.
Corretíssimo. Então, se você quer ser, você já acha que você está acima da linha. Então, se você quer ser perfeito, faz o seguinte: vende tudo isso que você tem, dá aos pobres e me segue. Por que que o rapaz não gosta dessa palavra? Por que que ele fica triste e se retira? Não é porque aquilo ali para ele teria ofendido. Aliás, falando realmente, teria ofendido mesmo, porque o coração dele estava no dinheiro. Não é pecado ser rico, não é pecado ter propriedades, ter posse, não é. Então, eu quero dizer uma coisa, muitas pessoas, elas entendem de forma errada essa passagem, quando Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, quando ele chama os discípulos aqui logo à frente, fala, vem cá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pega mais essa daqui, ó. Vocês viram o rapaz ali? Ele prefere a riqueza do que a Deus. Tanto que, se você ler as Escrituras, só existe outra potestade que Jesus ou Deus considera como que se pode competir com ele. Evidentemente que vai sempre perder, mas que se tenta colocar mano a mano com ele no trono, no coração do ser humano. Essa sim. Não é o diabo, não são as mulheres, não é imoralidade. Não. É o amor ao dinheiro. Jesus, em outra ocasião, diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para servir dois deuses. Porque eu vou amar um e vou odiar o outro. E aí ele diz: ninguém pode servir a Deus, nosso Deus, e as riquezas. Então, o Deus desse rapaz era riqueza. Moralmente estava tudo bem. Mas ele tinha uma dívida de consciência, ele tinha uma dívida de generosidade, ele não entendia, ele ainda não tinha entendido o reino, porque o reino de Deus é partilha, é dividir. Aliás, não sei nem se moralmente ele estava em dia, porque a palavra diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Se ele amasse e se ele soubesse quem era Jesus e reconhecesse, ele fala, então, se é para amar o Senhor sobre todas as coisas, e o Senhor pessoalmente está falando comigo que é para vender, eu vou fazer. Então, o rapaz, ele amava a riqueza. Não é porque ele era rico. É que o amor, o coração dele estava na riqueza. Estava na soja, estava no carro importado, estava no iate, estava na casa da praia, estava nisso. Isso era mais importante para ele. Isso era tudo para ele. Porque quando Jesus chama Pedro, mas porque Pedro era pobre, não tinha nada a perder. Será? Existem muitas pessoas na Bíblia, por exemplo, o próprio Abraão. Abraão era riquíssimo. Se nós estudarmos o contexto em que Abraão vivia, Abraão seria um fazendeiro hoje aqui de toda a região oeste do Paraná. Metade do estado. E para ele aquilo não era nada, porque Deus era mais do que suficiente para ele, era mais importante. Então, a prioridade, por isso Jesus fala isso, não é que o rico em si vai para o inferno, é porque o rico, ele ama o dinheiro, o Deus dele é o dinheiro. Então Jesus fala, não dá, essa balança não dá equilíbrio, ou vai para um lado ou vai para o outro, entendeu? Porque o que ama o dinheiro, ele ama o que é palpável, o que está na mão dele. O que ama Jesus, ele ama o que transcende. Ele ama pela fé, ele vive pela fé, o justo que vive pela fé. Porque com Jesus o pão é nosso, o Deus é nosso, é tudo nosso, não é meu.
Mas eu não quero entrar nesse mérito, porque aí a gente vai trabalhar a questão de mordomia cristã e aí é outro tema. O tema aqui é entender. Esse jovem, ele não segue Jesus, não é porque ele é rico, é porque ele ama o dinheiro. Porque ele ama Mamon, que é o Deus da riqueza. É porque para ele o mais importante é a grana que ele tem. Porque isso trazia certeza para ele naquela circunstância. O que traz certeza para você na circunstância de hoje? O seu esposo, a sua esposa, seu filho, a sua filha, o seu carro, o seu emprego. O que traz certeza para você hoje? Para ele era riqueza. E para você? Você seria capaz de abandonar qualquer uma dessas coisas que te traz certeza para fazer o que Deus te mandar ou te pedir hoje? Essa é a questão. Será que nós estamos prontos? Será que Jesus é prioridade na nossa vida? Ele tem primazia na nossa vida? Porque o servo está sempre disposto a fazer o que o Senhor, ou deve estar disposto a fazer o que o Senhor quer. E Jesus diz assim, olha, o rico não vai entrar por causa disso, porque ele ama mais o dinheiro do que a Deus. Aliás, ele sequer me reconheceu como Deus. Ele sequer teve a humildade de me reconhecer como Deus. Ele veio com um papo religioso, ele veio mostrando seus conhecimentos, ele pratica a lei, ele obedece à Constituição, ele é um rapaz até legal, bacana, mas ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe quem eu sou, ele prefere ter ou melhor, colocar a certeza dele na incerteza. Porque é totalmente incerteza. Você pode ter convicção que amanhã você vai estar vivo? Você pode ter certeza que toda a sua riqueza do dia para a noite não pode acabar? A de Jó acabou do dia para a noite. Aquele homem que junta todo aquele, né, o celeiro dele lá e descansa e fala, alma, agora folga, fica tranquila. Jesus fala, você é um louco. Você está achando que você colheu essa soja, colheu tudo isso daí, você tem milhões guardados aí para especulação. Você acha que isso vai garantir a tua salvação? De jeito algum, de forma alguma. Então a questão aqui é o seguinte, é amar a Deus. Jesus sempre tinha uma forma pedagógica de abordar as pessoas. E Jesus deixou que ele provasse para ele mesmo e para todas as pessoas que estavam em volta que ele sequer tinha capacidade de reconhecer a deidade. Ele só olhava para aquele homem como um mestre, como alguém que estava ensinando alguma coisa. Já que ele ensina que ele é bom, deixa eu aprender mais alguma coisa aqui para eu colocar no meu currículo aqui, né? Para eu fazer uma imersão. Nossa, eu passei mais por uma imersão e aí eu aprendi isso, agora eu tenho mais esse diploma, eu tenho aquela habilitação. Querido, é o seguinte, nosso coração tem que estar em Deus. A nossa riqueza tem que estar em Deus. A nossa riqueza é Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã e nada do que nós temos é nosso. Foi Deus que nos deu. Se você tem bastante, reparta. Reparta. E nunca coloque o seu coração nisso. Isso é incerto, é efêmero, acaba. Se Deus te abençoou com prosperidade, com bens, é para você ser justo e abençoar a vida de outras pessoas. E ter o seu coração no Senhor. Se você tiver o seu coração no Senhor, você vai lidar tranquilamente com a riqueza. Talvez Deus não dá riqueza para algumas pessoas, justamente para que essa pessoa não perca-se, ou justamente porque ele não quer perder essa pessoa, porque ele sabe que aquele caminho vai levar ela à ruína. Então não dá para servir duas coisas, ou a Deus ou a riqueza. E como muitos não conseguem ter o equilíbrio nessa balança, para salvar a sua vida, muitas vezes Deus não permite. Porque para sobreviver, como eu já disse da outra vez aqui, nós sobrevivemos, porque quem vive e existe, na verdade, é a Trindade. E o Senhor disse que não vai faltar nada. Coloca uma coisa na sua cabeça, presta atenção. Vestuário, alimento, moradia,
saúde, cuidados médicos, né? Necessário, não vai faltar para você. Mas não vai faltar mesmo se você confiar em Deus. Ah, mas eu estou desempregado. Não vai faltar. Ah, mas eu estou encostado pelo INSS e ainda não chegou. Não vai faltar. Isso é promessa de Deus. O que é necessidade. Necessidade. Agora, um carro importado, até mesmo um carro, às vezes não há necessidade também de ter um carro, né? Então, aquilo que é necessidade não vai faltar para você. Pode ter certeza. Talvez você está me ouvindo hoje, está passando por uma crise, uma dificuldade, um problema, não sabe o dia de amanhã, já recebeu notícias ruins, diagnósticos, crises. Fica tranquilo. Não vai faltar nada. Você, pai de família, fique em paz. Confie em Deus. O seu Senhor é Jesus ou é riqueza? É Jesus? Então tá. Então o resto Ele vai suprir. Tá certo? Deus abençoe a sua vida. Essa foi a mensagem para hoje. Guarde na sua cabeça. O problema não é ser rico. O problema é amar a riqueza.